A paz do nosso Senhor Jesus. Uma abençoada terça-feira. Até aqui o Senhor nos ajudou e a sua alegria sempre será a nossa força. Deus tem uma palavra de bênção para a tua vida hoje. Muitas vezes pensamos que o medo é ausência de coragem, mas na verdade o medo é ausência de fé. Podemos realizar muitas coisas, mesmo sentindo medo. Porém, quando estamos com a nossa fé abalada, paralisamos. Ou se não paralisamos, fazemos o pior. Realizamos as coisas por fazer, pois lá no fundo acreditamos que não vai dar em nada. E a nossa hora de exaltar o que tanto queremos não vai chegar. Filho e filha, não se baseie nas evidências. Se trilharmos esse caminho, viveremos sem esperança. Um cristão que crê na ressurreição não pode permitir que a dúvida chegue ao seu coração e à sua mente. Mas se por algum momento ela chegar, tão logo deve ser dissipada. Sabe por que um barco em perfeito estado não afunda? Porque a água está ao seu redor e não dentro. Parece óbvio, não é verdade? Mas se pararmos para pensar na nossa vida, é assim também. Existem os problemas, as dificuldades que nos causam medo. Enquanto elas não entram em nosso coração, apenas sabemos da sua existência. Mas a partir do momento que elas entram em nós, começamos a afundar. Começamos a imaginar 1001 realidades. Ei, não seja mais assim. Lute contra esse estado que só prejudica você. São as preocupações com o futuro? A palavra nos diz, a cada dia basta o seu cuidado. Veja se você se identifica com isso que eu vou lhe dizer, presta bastante atenção. Você possui um sonho em teu coração e volta e meia vem aquela vozinha te dizendo, será que você vai realizar? Você tem problemas no trabalho e está com receio de demissão? Você tem contas que não consegue honrar e a lista não tem fim. Filho e filha, escuta o que eu vou te dizer e não tira do seu coração. Só existem 2 caminhos. Confiar que Deus agirá com misericórdia em sua situação, uma vez que você é fiel a Ele, ou se impacientar. Mas é preciso ser fiel, mesmo que tudo aparentemente mostre que vai dar errado. Você se mantém de pé. Sofrer por antecedência não ajuda em nada e, na verdade, ajuda que a nossa relação com Deus fique cada vez mais distante. Deus quer erguer a sua mão e te levantar. Qual pai que vê o seu filho sofrer e não faz nada para ajudar? Por isso, plante em seu coração a semente da confiança todos os dias, mas regue essa semente para que ela não venha murchar e morrer. Regue com a oração e proclamação da palavra e verás que quando confiamos em um Deus que fez o que fez por amor a mim e a você, não temos o que temer. Consolador de luz, repouse neste momento para que a semente que será plantada seja fecunda nos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário.
Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A dúvida não vem de Deus, por isso bloqueie ela na sua mente. É verdade que a cruz existe, mas a ressurreição vem logo após. E é nessa verdade que temos que apoiar os nossos pensamentos. As dificuldades virão até nós, mas o grande diferencial é a forma que lidamos com elas. A nossa mente pode nos levar para mundos muito distantes, e na maioria das vezes são mundos de tristeza e de dor. Por que não trocamos por mundos de felicidade e prosperidade? Foque o seu coração no que a palavra de Deus diz para nós. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Filho e filha, não permita mais que o medo e a insegurança determinem o ritmo da sua vida. Temos em nós a força para superar as dificuldades e os obstáculos e permanecer firmes, sem nos deixarmos arrastar pela tristeza, pela depressão, pelo medo e por tantos outros sentimentos que nos prendem. Você deve seguir em frente mesmo que suas emoções estejam abaladas, porque o Senhor é luz e salvação. Temos de aprender a não nos guiar pelas nossas emoções, porque elas estão aí apenas para nos alertar. As nossas emoções vão ser sempre emoções, causando angústia e pânico muitas vezes. Mas temos de aprender essa lição de uma vez por todas. É preciso continuar firme, seguir em frente apesar do medo. Acredite, a palavra de Deus funciona. Embora você esteja com medo, procure acreditar. O Senhor está sempre contigo e jamais o abandonará. Você precisa deixar que o Senhor habite em seu coração todos os dias da sua vida. A partir daí verá que o medo começará a desaparecer. O Senhor diz em sua palavra: "No mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo." O Senhor não venceu apenas a tristeza, não venceu apenas o medo. O Senhor venceu tudo. O Senhor tem a vitória. E creia, porque a vitória também é sua. E como sinal da sua fé, proclame nos comentários: "Não temerei, pois o Senhor está comigo." Quando o medo se levantar, creia que você tem um Deus que é maior do que qualquer dificuldade. Confie nele, ele sempre está presente para nos ajudar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Pai amado, Pai querido, segura a nossa mão, assim como fez com Pedro. Muitas vezes afundamos, pois não confiamos em Ti. Revigora, Senhor, a nossa alma,
o nosso espírito em um espírito decidido, que nenhuma situação, seja ela qual for, tenha o poder de nos abalar, pois a Ti esperamos o vosso socorro. Acalma o nosso coração quando as incertezas da vida tentarem nos desestruturar, pois é na Sua mão que nos apoiamos, e dessa forma não existe onda forte o suficiente que consiga nos derrubar. Obrigada, Senhor, por mais esta palavra, que nos visite e nos alimente em mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem esta palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela tua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe.